Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai aprender a recuperar os dados que foram salvos no banco de dados e jogar no perfil do usuário. Então aqui onde fica o nome do usuário a gente vai recuperar o nome, a gente vai colocar o e-mail do usuário e por último a gente vai ter o botão para deslogar o usuário. Então aqui a gente tem o perfil do usuário, né, a tela principal. Aqui onde está o nome, eu coloquei um nome fictício, né, um nome e um e-mail. A gente vai tirar isso daqui porque a gente vai puxar dinamicamente do banco de dados do Firebase. Então a gente vai voltar aqui ó, na Activity tela principal. Nós vamos clicar aqui no Text e a gente vai tirar esse texto que está manual aqui. Ó. Então eu tirei o texto, vou vir aqui no e-mail também e eu vou retirar esse texto aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar recuperar todos esses IDs aqui. Então aqui a gente vai ter, basicamente, a gente vai ter aqui né, o text e-mail usuário e a gente vai ter o text nome usuário e o botão de deslogar que a gente não definiu um ID nele. Então a gente vai vir aqui, ó, vai definir um ID que eu vou colocar BT_deslogar. Agora a gente vai vir aqui na tela principal e vai começar a criar esses objetos. Então eu vou criar aqui o primeiro objeto que vai ser do tipo TextView. O primeiro vai ser o nome do usuário e o segundo vai ser o e-mail do usuário. Feito isso, a gente vai criar um button também. Então vou iniciar o button e vai ser o nosso BT_deslogar. Feito isso, eu vou criar um método aqui para separar a inicialização dos componentes. Então eu vou criar um método aqui que não vai ter retorno, que eu vou chamar de iniciar componentes. E aqui eu vou começar recuperando o ID do nome do usuário. Então o nome do usuário recebe o método findViewById, r.id. E a gente vai recuperar o ID text nome usuário. Vou fazer a mesma coisa para o e-mail. Então, e-mail usuário recebe findViewById, r.id, text e-mail usuário. E agora o botão de deslogar. Então, o botão de deslogar recebe findViewById, r.id, bt deslogar. Feito isso, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, quando o usuário clicar para deslogar, ele vai sair da sessão. Então é isso que a gente precisa fazer agora, para finalizar essa parte do Firebase Auth. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar um evento de clique no botão de deslogar, mas antes eu vou iniciar aqui o método, né? Iniciar componentes, beleza, já iniciei. Agora eu vou colocar o evento de clique no botão de deslogar. Então BT deslogar, vou utilizar o método setOnClickListener para colocar o clique. Vou instanciar o ViewOnClickListener e agora ele já está escutando eventos de clique. E aí o que eu vou fazer? Para mim deslogar o usuário da sessão, eu vou precisar recuperar a instância do Firebase Auth novamente. Então eu vou utilizar aqui o Firebase Auth.getInstance, então recuperei a instância do Firebase Auth e aqui eu vou utilizar esse método aqui, ó, que é o signout. Esse método signout, o que ele vai fazer? Basicamente, a gente vai conseguir sair da sessão. Então, esse signout significa sair, ou seja, a gente vai deslogar o usuário. Então, quando ele clicar no botão de deslogar, automaticamente ele vai ser deslogado. Só que aí, beleza, eu cliquei para deslogar, cliquei aqui no botão deslogar, ele deslogou o usuário. Só que aí eu preciso mandar ele de volta para a nossa tela de login. Então aqui a gente vai precisar de uma intent. Então eu vou criar aqui uma intent chamada de intent, que vai receber uma nova intent, né, uma nova intenção. A nossa activity atual é a nossa tela principal .dis e aqui é a activity na qual a gente quer navegar. Então a gente quer voltar para a nossa tela de login. Então nesse caso é a nossa form login.class. Ponto e vírgula, a gente vai utilizar o método startActivity e inicializar a nossa variável intenção, que tem toda a intenção. E a gente também vai finalizar utilizando o método finish. A gente vai finalizar o contexto atual, que é a tela principal.
Feito isso, se eu executar o aplicativo, acabei de executar, então a gente não consegue mais ver o nome de usuário e nem o e-mail, a gente vai recuperar dinamicamente do banco. Então quando eu clicar aqui em deslogar, ele deslogou o usuário e mandou a gente para nós para a form login. Então a gente voltou para a form login. Se eu fechar o aplicativo e abrir novamente, ele vai voltar na minha tela de login. Então eu preciso fazer o login novamente. Então vamos lá, vou fazer o login aqui, marcos@gmail.com. Vou colocar a senha. Vou entrar novamente. Fiz o login. Se eu fechar e abrir novamente, eu estou com o usuário verificado. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai recuperar os dados que a gente salvou no banco de dados. Então a gente não salvou o nome do usuário. Quando a gente cadastrou o usuário, a gente salvou o nome no banco, né? Nesse caso, vou até atualizar aqui para ver se a gente colocou mais. Nesse caso, a gente só criou da Maria, né? Quando a gente fez o login com o Marcos, a gente não tinha salvado ainda o nome no banco, mas beleza. Depois a gente faz isso aqui depois. Então aqui a gente tem só o da Maria, né? Então, Maria da Silva. Então a gente precisa recuperar o nome, certo? Então, para a gente conseguir ver isso, eu vou deslogar e vou logar como Maria aqui, porque a gente só tem o da Maria, né? Então, maria@gmail.com. Eu vou inicializar a Maria. Então, vamos lá. Legal. Então, a gente vai recuperar esse nome que já está salvo no banco. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar utilizar o ciclo de vida da Activity, né? Então, aqui em cima do iniciar componentes, a gente vai utilizar o ciclo de vida onStart. Ou seja, toda vez que eu iniciar a minha tela principal, ele vai executar tudo que tem dentro desse ciclo de vida aqui, onStart, né? Então, a gente vai fazer tudo por aqui. Quando a gente iniciar a aplicação, ele vai iniciar o onStart e aqui a gente vai conseguir recuperar o nome do banco de dados. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa fazer a parte do... Vamos fazer primeiro a parte do usuário aqui, recuperar o nome. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui na parte de cima, eu vou inicializar o Firebase Firestore, que é o nosso banco de dados. Eu vou colocar ele como DB de banco de dados. Vai receber um novo Firebase Firestore e eu vou recuperar a instância do banco. Então, get instance. Beleza, recuperei a instância. Eu também vou criar uma string aqui que eu vou armazenar o usuário ID. Legal, então eu criei uma string e já estou com DB aqui. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou utilizar primeiro aqui ó, o nosso usuário ID, que é uma string. Esse usuário ID vai receber o Firebase Auth, né, o nosso Firebase Autenticação, e a gente vai capturar a instância do Firebase Auth utilizando getInstance, e aqui eu vou utilizar o getCurrentUser, ou seja, eu vou pegar o meu usuário atual e eu também quero pegar, nesse caso aqui, eu quero pegar o ID dele, né? Então eu vou utilizar o getID. Então o que a gente fez? A gente criou uma string chamada de usuário ID, essa string está recebendo o Firebase Auth e a instância do servidor. A gente está pegando o usuário atual, ou seja, o usuário que foi logado na sessão, e a gente também está pegando o ID dele, porque cada usuário tem um ID, certo? Então a gente está pegando o ID. Então essa variável já tem tudo isso. Agora eu vou começar a trabalhar com banco de dados. Então eu vou criar aqui um documento de referência. Então eu vou colocar aqui ó, document reference. E aqui eu vou criar um document reference. E aqui eu vou receber o nosso DB, né? O nosso Firebase Firestore, nosso DB. E aqui eu vou utilizar o collection. Então eu preciso recuperar através da coleção. Então a gente criou uma coleção de usuários. Então eu preciso colocar exatamente a coleção que a gente criou. Então eu vou colocar aqui usuários, a nossa coleção de usuários. E aí eu vou dar um ponto, document. E aí eu vou passar o meu usuário ID, né? A minha string usuário ID que já tem o usuário atual e o ID dele. Então a gente vai passar para o documento usuário ID
para conseguir recuperar o nome específico de cada usuário. Com isso a gente consegue garantir que ele vai recuperar mesmo. Depois eu vou utilizar o document reference, que já tem todo esse tratamento aqui, e aí eu vou utilizar o ponto add snapshot listener. E aí eu vou utilizar o new para instanciar, e aqui eu vou utilizar o event, ó, você vai colocar event, e já vai aparecer isso aqui, ó, event listener. Essa interface aqui, a gente vai pressionar o enter. Eu posso fazer o fechamento aqui. E aqui dentro a gente tem um document snapshot, que nesse caso ele está chamando de value. Mas eu vou colocar o mesmo nome daqui para ficar interessante. Então eu vou colocar aqui document snapshot, para ficar um padrão. E aqui eu vou fazer uma verificação bem simples. Se esse documento snapshot ele for diferente de nulo, quer dizer que tem dados para a gente recuperar. Então nesse caso a gente vai recuperar o nome. Então eu vou colocar aqui nome usuário. E aí eu vou utilizar o set text, eu vou setar um novo texto. E aí eu vou passar o document snapshot, ponto. E aí eu vou conseguir utilizar esse método chamado getString. E aqui eu vou passar a chave para conseguir recuperar o nome do usuário. Então lembra que aqui na form, era na form cadastro, quando a gente cadastrava o usuário, ó, aqui quando a gente ia mandar o nome, a gente colocou aqui usuários.put, então a gente criou uma chave chamada nome, né? E aqui a gente tem o objeto nome, certo? Então para a gente recuperar o nome, a gente precisa dessa chave. Então a gente vai vir aqui, vai colocar a chave nome. Então se fosse telefone, você vai colocar telefone. Se eu executar aqui, ó, já vai aparecer Maria da Silva. Ele já conseguiu recuperar o nome. Agora eu quero recuperar o e-mail da Maria, certo? Então para recuperar o e-mail da Maria, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui em cima uma string chamada de e-mail. Essa string e-mail vai receber o Firebase auth.getInstance.getCurrentUser.getEmail. Então aqui a gente vai criar uma string e-mail, vai recuperar o usuário, vai verificar qual que é o usuário atual, né, que está logado, e vai pegar o e-mail dele. Então essa string já tem o e-mail do usuário. E aí eu faço o quê? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o e-mail do usuário, né? O e-mail do usuário é esse daqui, ó. É esse texto aqui. Então vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui, ó, o e-mail do usuário, vou setar um novo texto, então set text, e aí eu vou passar o próprio e-mail. Feito isso, executando o aplicativo, a gente já consegue pegar o e-mail da Maria. Então já aparece maria@gmail.com. Então vamos deslogar, já deslogou. Então vamos criar mais um usuário aqui para ver se está funcionando. Então vou criar mais um usuário. Eu vou chamar esse daqui de Pedro, por exemplo. Pedro, deixa eu colocar aqui, ó, Pedro Lopes. Pedro Lopes, então vou colocar aqui, por exemplo, pedro500@gmail.com. Vou colocar uma senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu vou cadastrar. Cadastro realizado com sucesso. Se a gente voltar aqui, a gente já vai para a tela de perfil, esse é o comportamento normal mesmo. Então a gente já consegue ver o perfil do Pedro, Pedro Lopes e pedro500@gmail.com. Então se eu vim aqui no banco, ó, ele já criou o Pedro Lopes, então ele tem o ID, cada usuário tem um ID, porque o documento é baseado no ID dele, e aqui a gente consegue visualizar o Pedro500. Se eu fechar o app e abrir de novo aqui, vai mostrar o perfil dele. Se eu deslogar, voltar, já vai aparecer aqui, certo? Vamos logar com a Maria de novo? Então vamos lá, maria@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou logar com a Maria. Vou entrar e já vai aparecer Maria da Silva. Então e-mail é maria@gmail.com, Maria da Silva. Quero ter certeza. É isso mesmo, ele recupera certinho, ó, Maria da Silva.
Então tá funcionando, a gente criou um sistema de cadastro e login completo, seguro, 100%. Cada usuário vai ter um perfil específico. Então cada usuário que criar sua conta vai ter o seu perfil. Então, pessoal, ficou sensacional esse aplicativo, ficou completo mesmo. Eu já te peço de coração que você deixe o seu like no vídeo. Like é muito importante para a gente ranquear. Se você não é inscrito, caiu de paraquedas no vídeo, se inscreve no canal. Toda semana eu estou trazendo dicas sobre Android Studio, linguagem Java. A gente fala sobre várias tecnologias aqui no canal. Então, é muito importante que você ative o sininho para você me acompanhar, porque eu trago muita coisa bacana. A gente vai ter mais uma aula ainda que eu vou falar sobre layouts responsivos. Então na próxima aula a gente finaliza de vez essa série e eu espero vocês na próxima aula.